Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui falando de polinômios de Taylor, tá? Para isso a gente precisa retomar um pouquinho algumas coisas vistas lá no cálculo 1. O teorema do valor médio em particular, a gente tem que o enunciado é esse, né? Dado uma função contínua que é derivável no interior de um intervalo fechado, contínua nesse intervalo fechado, então tem um ponto C no interior do intervalo AB, de modo que esse lado esquerdo, f de b menos f de a sobre b menos a, é igual a f' de c, ou seja, a derivada da f em algum ponto c no interior do intervalo. A interpretação geométrica para isso é a seguinte, né? Se você pega os pontos af de a e bf de b ali no plano, qualquer que seja o gráfico da função nas hipóteses do teorema, derivável no interior e contínua no intervalo fechado, por exemplo essa aqui, você vai ter pelo menos um ponto no interior do intervalo, de modo que a reta tangente ao gráfico seja paralela a essa reta azul aqui, né? Por que isso? Porque o coeficiente angular desse segmento de reta azul que está ali é exatamente f de b menos f de a sobre b menos a, o delta y sobre o delta x, e o f' de c é a reta tangente em algum ponto. Então, no gráfico existe pelo menos um ponto C, onde a reta tangente ao gráfico nesse ponto é paralela à reta original, a reta azul dada, por exemplo, esse aqui é 1, e temos um outro aqui mais para frente, tá? Generalizando esse fato, a gente tem o que a gente chama de teorema de Cauchy, que aí você usa duas funções, né, com as mesmas hipóteses, ambas contínuas no intervalo fechado AB e deriváveis no interior, vai ter ali um ponto C no interior do intervalo AB, de modo que agora f de b sobre f de a, f de b menos f de a sobre g de b menos g de a é igual a f' de c sobre g' de c, né? Por que isso é uma generalização do caso anterior? Se você toma g de x igual a x, nesse caso você obtém exatamente o teorema do valor médio. A interpretação geométrica disso aqui é a seguinte: se você pega dois pontos no plano, onde o primeiro deles tem como coordenadas g de a, f de a, e o segundo g de b, f de b, qualquer que seja a curva que liga esses dois pontos, uma curva gama, escrita como f de t, g de t, a gente vai estudar curvas no plano mais para frente. O que a gente tem com esse teorema é o seguinte, que se você pega o segmento que liga os extremos da curva, vai ter algum ponto no interior da curva, né, cuja imagem é a imagem de um ponto no interior do intervalo AB, de modo que a reta tangente à curva nesse ponto seja paralela ao segmento que une os extremos. Tá? Não precisa ser único, você tem outros ali. Esse é um resultado que a gente vai usar para fazer a estimativa do erro cometido nas aproximações dadas pelos polinômios de Taylor que a gente vai ver agora. Então, qual que é a ideia? É a gente procurar um polinômio que dê uma boa aproximação do valor de uma função em torno de um ponto x0 que está no interior do domínio dessa função. Então, eu conheço o valor da função no ponto x0, eu quero usar um polinômio para aproximar o valor da função num ponto x, podemos dizer assim, próximo desse ponto x0, tá? Então, o caso mais simples que a gente tem é um polinômio de grau 1, né? A gente vai tentar aproximar o valor da função por um polinômio de grau 1, ou seja, um polinômio cujo gráfico é uma reta, e a gente viu que perto de um ponto x0, a reta que melhor aproxima o gráfico é a reta tangente ao gráfico nesse ponto x0, f de x0, né? Então a gente pode escrever o nosso P1, o 1 aqui está indicando o grau do polinômio, né? Como sendo exatamente a equação P1 é a equação da reta tangente, né? Então P1 de x é f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Qual é a propriedade interessante que esse cara tem? Se você substituir x igual a x0, a gente vai ter exatamente o valor da função no ponto, né? Então, por exemplo, é um cálculo direto aqui, você vê que P1 de x0, basta substituir, né? Esse termo aqui desaparece, você vai ter que ele é exatamente f de x0. E ao calcular a derivada, o que acontece? Como é um polinômio de primeiro grau, a derivada desse cara é o coeficiente angular, aqui é o que está multiplicando x, é exatamente f' de x0. Tá? Então esse é um polinômio de grau 1, que tem no ponto x0 a propriedade de ter o mesmo valor que a função f e a mesma derivada da função f no ponto x0. Tá? É claro que se eu pego um outro ponto x qualquer,
aqui no domínio da f, é claro, dentro de um intervalo aberto que contém o ponto x0 no domínio da f, eu posso tentar usar o valor calculado pela reta tangente nesse ponto como uma aproximação para o valor da f. Tá? É claro que para isso a gente comete um erro de aproximação, que eu estou chamando aqui de E1, que é a diferença entre o valor real da função e o valor aproximado pelo polinômio de Taylor de ordem 1. Tá? Esse polinômio a gente vai chamar de polinômio de Taylor de ordem 1. Como é que a gente faz uma estimativa desse erro? A gente precisa lá do teorema de Cauchy e vamos fazer isso mais para frente. Tá? Vamos ver um exemplo disso. Vamos pegar, por exemplo, a função f de x. Tá? Vamos pegar como sendo o cosseno de x. E eu vou olhar para x0, o ponto que eu conheço o valor da função, eu vou pegar x0 igual a 0. Né? Então, nesse caso, como é que fica o P1 de x? Lembrando a fórmula, isso era f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. No caso concreto aqui, a gente vai ter f de x0, o cosseno de 0 vale 1. F' de x0, quem que é f'? Né? Rapidamente a gente lembra isso do semestre passado. A derivada do cosseno é menos seno de x. E, portanto, f' de x0 menos seno de 0 vale 0. Né? Então, isso aqui vai ficar 0 vezes x menos 0, ou seja, nesse caso, o nosso polinômio de Taylor de ordem 1 é a função constante igual a 1. E, portanto, se eu quiser obter uma aproximação para, vamos dizer, algum valor aí, deixa eu ver, cosseno de meio, né? Por exemplo, eu poderia obter, quanto vale cosseno de meio? É um número, né? Está dentro do domínio da função cosseno. Isso é exatamente o valor de f de meio. A gente não sabe como calcular isso exatamente. Mas uma aproximação diz para a gente o quê? Que P1 calculado em meio vale, bom, constante igual a 1, né? Se essa aproximação é boa ou não do valor real da função do cosseno de meio, a gente não consegue dizer agora, mas em breve e na aula presencial, no próximo encontro que a gente tem, a gente vai ver como calcular uma estimativa para o erro entre o valor obtido pela aproximação e o valor exato, se eu tivesse como calculá-lo. Né? Mesmo sem saber o valor exato, eu consigo dizer quanto que eu errei na minha aproximação. Isso é bem interessante. Tá? Uma coisa que é natural é a gente tentar melhorar essa aproximação. A gente sabe que o cosseno de meio não é 1, a gente conhece o comportamento da função cosseno, então eu posso tentar obter uma aproximação melhor. E para melhorar a aproximação, eu vou procurar um outro polinômio que, além do valor da primeira derivada e do valor da função serem iguais ao valor da função no ponto, eu vou querer também que a segunda derivada coincida com a segunda derivada da função naquele próprio ponto x0, ou seja, eu vou procurar um polinômio que tem o mesmo valor que a f, a mesma reta tangente que f e a mesma concavidade que f tem naquele ponto x0. Isso vai me ajudar a fazer com que esse polinômio se curve na mesma direção que o gráfico da f se curva, melhorando, portanto, a aproximação. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Um polinômio de grau 2, eu sempre posso escrever ele escolhendo um ponto x0 favorito, vai ser meu ponto x0 base ali. Eu posso escrever ele como uma constante mais b vezes x menos x0 mais outra constante vezes x menos x0 ao quadrado. Tá? Aqui a gente pode fazer a conta e ver que se eu quiser que o P2 de x0 ele vale exatamente A. Né? Se você substituir x igual a x0, você vai ter A. Então, se eu quiser que o polinômio tenha o mesmo valor que a função f, eu já descobri que meu A tem que ser f de x0. Quando eu derivo uma vez, né, o que vai acontecer? O A vai embora, fica um B multiplicando, né? B multiplicando x, quando eu derivo sobra só o B, e aqui vai ficar 2cx menos x0. No ponto x0, essa parcela que tem o x menos x0 desaparece, eu vou ter exatamente o B aqui, e eu quero, desculpa, aqui é P1 não, P2, tá? P2 aqui, eu vou querer f' de x0 também, né? Portanto, eu já sei que o meu coeficiente B tem que ser f' de x0.
E para descobrir o valor de c, o que a gente faz? Se eu derivo uma segunda vez, eu vou ter o quê? Que o meu ponto c, o valor de c, ele vai estar relacionado com a segunda derivada de x0. De que maneira? Né? Quando eu derivo duas vezes, eu vou ter um 2c aqui, né? Vai tombar esse 2 e na próxima derivada some o x. Eu vou querer que isso seja f duas linhas de x0. Eu quero que meu polinômio P2 tenha a segunda derivada igual à segunda derivada da f no ponto, e portanto o c tem que ser o quê? A f duas linhas dividido por 2. Tá? Então a gente tem aqui o erro dado pelo polinômio de ordem 1, com esses valores de a, b e c que a gente descobriu. Eu tenho aqui o polinômio de Taylor de ordem 2, tá? Aqui está a expressão dele, veja, o a é f de x0, o b é f' de x0, e o c é o f duas linhas de x0 sobre 2, como a gente tinha calculado anteriormente. E a gente nota que o erro aqui está bem menor, né? Ele quase imperceptível, mas ele agora é a diferença f de x menos p2 de x, bem menor do que f menos p1. Nesse caso, parece que de fato o erro usando o polinômio de grau 2 é menor do que o erro usando o polinômio de grau 1. A gente vai tentar ver em algum momento condições para que isso seja sempre verdade, tá? Então, a gente vai usar o teorema de Cauchy, que eu falei logo no começo, para tentar estimar o erro dessas aproximações. Isso é o que a gente vai ver na próxima aula. Vamos fazer o mesmo exemplo de antes, vamos tentar calcular para a mesma função f de x igual a cosseno de x, o mesmo ponto base x0 igual a 0, eu vou querer escrever o P2 de x baseado nesse ponto x0. Desculpa, P2 de x, tá? P2 de x, como é que vai ser? Eu vou ter que escrever, ele é o f de x0 mais f' de x0, x menos x0, mais f duas linhas de x0. Note que esses caras são todos números, né? Eu estou calculando a derivada num ponto. X menos x0 ao quadrado. Bom, vou precisar da primeira derivada no ponto. A gente viu que f' de x0, derivada do cosseno é menos seno. No zero isso vale zero. A segunda derivada, quando eu derivar a primeira vez eu tenho menos seno. Quando eu derivar de novo vou ter menos cosseno, que no ponto x0 igual a zero vai valer menos 1. E, portanto, o meu P2 de x, nesse caso concreto, vai ser f de x0 vale 1, f' de x0 é 0, eu vou escrever aqui, tá? X menos 0. F duas linhas é menos 1, então vai ficar menos meio. X menos 0 ao quadrado, ou seja, isso é 1 menos x ao quadrado sobre 2. Tá? Esse é o nosso polinômio de Taylor de ordem 2, que vai ser um jeito de aproximar o valor do cosseno. Então, de novo, eu vou tentar olhar no ponto x igual a meio, né? Quanto vale P2 de meio? Você vai fazer a conta, vai dar 1 menos 1 oitavo. Tá? Isso dá 7 oitavos. Fazendo essa conta, acho que isso dá 0,875, né? E a gente pode tentar vamos olhar isso no computador, numa calculadora gráfica, quanto vale o cosseno de meio e as coisas graficamente também para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, para tanto, vamos passar lá para a nossa calculadora gráfica, o Desmos, tá? Eu tenho aqui o gráfico da função cosseno de x, o polinômio de Taylor de grau 1 é P1 de x, a gente calculou ele igual a 1, tá? A função constante igual a 1, horizontal. E se eu pegar no cosseno de meio, calculando aqui, a gente tem 0,877 mais ou menos, né? Então, esse é o polinômio de Taylor de grau 1. Se eu aproximo no valor meio, ele vai me dar o valor 1. Eu tenho esse pequeno erro aqui, tá? Se eu tentar olhar para o polinômio de Taylor de ordem 2, eu tenho uma parábola que você vê que ela está bem mais próxima, né? Se a gente der um zoom, conseguimos ver que o valor no meio, aqui na resolução da tela, é quase imperceptível a diferença. Portanto, o valor que a gente tinha lá era 0,875, ele está ali depois da segunda casa decimal, né?
A estimativa desse erro, que ele existe, é claro que essas duas funções não são iguais nesse ponto, a gente vai fazer na aula, no nosso próximo encontro. E uma coisa que é importante observar é que, se você pegar outros valores de x, a aproximação pelo polinômio de Taylor de ordem 2 fica horrível, né? Por exemplo, aqui no 3, perto no π, por exemplo, o cosseno vale menos 1 e o polinômio vale uma coisa bem negativa, tá? Então, é importante enfatizar que isso dá uma boa aproximação apenas localmente, tá? Perto do ponto base. Então, na próxima aula a gente vai discutir com detalhes essas coisas. Como referências, a gente tem as aulas da professora Marta na playlist no canal do YouTube do Cálculo 2 e as minhas também no Cálculo 1, playlist que está lá no canal da USP no YouTube. E no livro isso está no Guidorize, volume 1, capítulo 16, tá bom? A gente se vê na próxima. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.